listas ordenadas, tá bom? Por que que ela é importante, pessoal? Ela é importante porque agora nós, logo posteriormente, conforme as aulas, nós falaremos de CSS. Aí para o CSS precisamos das listas ordenadas e entender ela, tá? Então, para a formatação de textos e conteúdos é possível aplicar a utilização de listas HTML. Essas listas, pessoal, elas são utilizadas, né? Se nós olharmos aí nos códigos, nós veremos que as listas ordenadas, elas são importantes para nós, tá? E aí, por exemplo, ó, listas não ordenadas, né? Item 1, item 2, item 3, item 4. Então, aqui nós temos o exemplo. E aí eu vou abrir aqui o programa para programar. Eu vou utilizar o Visual Studio Code. Pode ser o Notepad++, o Sublime ou qualquer outro programa de interesse do aluno. Então, primeira coisa, né? A estrutura do HTML. Então, vamos lá. HTML aberto. E o HTML fechado. Então, desta forma, eu consigo aí tá olhando, tá, os códigos HTML ali. Então, se eu tenho HTML aberto, HTML fechado, nós iremos assim montar a estrutura. E aí, lembrando, né, que lá no HTML nós temos o read, cabeçalho, tá? O read aberto, o read fechado, e aí aqui nós temos o título. Lembrando que é o básico, tá? Estou utilizando o básico. Por exemplo, tá? Digamos que eu tenha esquecido aí alguma coisa. Ah, como que eu faço para inserir o código HTML5? É importante W3, tá? Aí aqui eu quero utilizar assim, ó. Por exemplo, eu quero pesquisar aqui, não na região, mas design e aplicações, tá? Um exemplo, tá bom? HTML e CSS, por exemplo. Só para nós identificarmos, caso a gente esqueça de alguma coisa, aqui nós podemos... Deixa eu mostrar, deixa eu ver se a estrutura, background, introdução do HTML5. Aqui ele fala, né, introdução e tal, tudo bem que está em inglês, então é bom aí para nós testarmos um pouquinho o nosso inglês ali, né? E aí fala extensible, HTML5 XML, se eu precisar de algum código, alguma coisa, fala mais alguma coisa aqui, aí ele mostra na interface e tal, como nós podemos definir uma interface, como nós podemos definir um CSS e por aí vai, tá? E aí aqui, ó, por exemplo, ó, a basic HTML document looks like this, tá? Como que é feito. Então eu sei que aqui, ó, eu posso, por exemplo, né, o aluno, ele pode vir aqui, copiar essa tag básica, tá? E aqui vem aqui, ó, tá bom? HTML, porque assim eu sei que a definição minha ela está certa. Então eu sei, eu tenho certeza que eu utilizando isso daqui, tá? O doctype aqui eu tenho um código HTML padrão do W3C, tá? E aí por H1, vamos aqui, então no nosso caso é programando para listas ordenadas e não ordenadas, certo? Então eu estou mostrando para vocês que assim, que é possível nós, né, termos aí, se eu não lembrar, eu sempre falo para os alunos que é importante que eu tenha aí, digamos que internet, isso é importante, porque eu posso pesquisar. Então aqui, ó, tá? Confirmando aqui, ó, eu fiz o quê? Eu peguei, tá repetindo. Eu venho aqui arquivo, salvar, salvei aonde? Salvei aqui na minha pastinhas aqui, aula da data de hoje, certo? E aí, qual é o código que eu utilizei, pessoal? Então eu fui lá, né?
pesquisei, tá? E aí, para representar que ela é HTML5, eu utilizo doctype HTML5, usando ponto de exclamação. HTML aberto, HTML fechado. Read, cabeçalho, título, né, aberto e fechado. No body, aberto e a body fechado. Aí aqui dentro eu coloquei uma tag de comentário, tá? Comentário por bloco. Então eu poderia fazer várias linhas aqui, por exemplo, assim, que ele vai, porque é por bloco, tá bom? Daí eu coloquei, né? Esse é um comentário aqui. Iremos trabalhar com listas ordenadas, perfeito? Pode perceber que o comentário por bloco eu posso, né, colocar, porque caso eu queira identificar uma função, algo do tipo, eu vou ali utilizando da melhor forma, tá bom? E aí eu abri o L que é unlist, que é lista não ordenada. Aí coloquei o item 1, o item 2, o item 3 até o item 6. E aí eu dou um Ctrl S, que é salvar o atalho. Eu vim aqui arquivo, salvar. E aí eu fecho o body, fecho o HTML. Vou lá ver o resultado. E aqui é o meu resultado. Simples. Deixa eu tirar aqui, senão vai ficar redundante. Simples. Ctrl S, salvei. Vou lá. Para eu atualizar, eu dou um F5. F5 ele atualiza e mostra ali para nós. Então, como nós podemos perceber, aqui eu estou, né? Estou inserindo a tag H1, tá? Só para relembrar, se algum aluno estiver... Então, ótimo, né? Eu vi o resultado aqui, tá? Voltando aqui para os slides. Então, nós temos, né? Então, pessoal, ó, nós podemos perceber que o L aberto e fechado tem os itens, tá? E aí eu tenho eles e o resultado nosso nós vimos lá na página. Agora vamos fazer, eu vou dar este exemplo. Então, se eu quero fazer aqui, ó, eu, por exemplo, né, eu vou fazer o quê? Eu vou dar aqui vou dividir a tela. Dividindo a tela aqui, né, olhando aqui o código, eu vou vir aqui. Então, vamos fazer aqui, ó, eu vou fazer aqui mesmo, certo? E aí, eu quero, ó, fazer assim, ó, lista ordenada, tá? Se eu quero fazer a lista ordenada, vou fazer o quê? Eu vou utilizar o OL, Order List, ó. Como que nós vamos fazer? Então, eu vou vir aqui, eu vou fazer assim. E aí eu vou dar um HR. Depois nós veremos que essa linha nós podemos aumentar ela, diminuir, dar efeito, fazer um monte de coisa com ela, tá? Com ela, tá bom? E aí eu vou vir aqui, vou colocar lá um OL. E aí vou colocar um li, né? Aí no meu caso... Eu, por exemplo, ó, vou vir aqui. Carros, e aí vou colocar aqui motos. Então aqui, ó, tá? Coloquei carros, motos, filmes e casas. Ctrl S. O Ctrl S, ele salva, no caso, o nosso documento, tá bom? Ó, atalho, Ctrl S, tá? Aí eu vou lá, ele entrou aqui, né? Nós colocamos lista não ordenada e lista ordenadas. Algum aluno pode perguntar, professor, então, mas eu não poderia colocar o número 1 ponto carros? Não, mas porque nós precisaremos
de entender o conceito e o funcionamento dessa lista ordenada e não ordenada. A lista com descrição, quero fazer assim, ó, por exemplo, item 1, item 3, descrição, item 3, né? Então, para isso é o que? O DL, description, eu acho, se eu não me engano em inglês, list, description list, mais ou menos, tá? E aí DL aberto, DL fechado. Vamos lá, vamos fazer então. Aí eu vou fazer o que? Eu vou colocar assim, né? Descrição. Aí eu vou fazer um comentário de linha, certo? Comentário de linhas. E aí eu vou iniciar. Mesma coisa, vou colocar um HR, tá? Para pular, para seria uma linha. E aí vamos lá. Aí eu vou colocar o mesmo esquema. Mesmo esquema assim, né? Só alterando. E aí, em vez de OL, eu vou colocar DL. DL aberto. Eu costumo fazer assim, ó. Eu abri, eu fecho ele. DL fechado. Tá? DT aberto. DT fechado. E aí esse cara aqui vai ser o quê? Vai ser o leite. Aqui vai ser um. E aí eu vou fazer o quê? Eu prefiro fazer isso daqui, ó. Porque aí... Ó, já copiei o DT e o DD e o DT, certo? E aí eu coloquei DD baixa lactose. E aí o DT, em vez agora leite, não vai ser mais leite, vai ser o café. Como está no exemplo, certo? Grãos é grãos, tipo... Ctrl S, qual é o meu resultado? F5, ficou ali, ó, leite, baixa lactose, café, grãos, tipo A. Então, eu tenho ali uma leitura de um contexto, tá? Na leitura deste contexto, leite, eu tenho a descrição dele, tá? Então, atributos para as listas ordenadas. Nós temos alguns atributos, pessoal, como aqui no exemplo, né? Type 1, Type A, Type 1, lista numerada, padrão, tá? Tipo, o type, o A maiúsculo, lista numerada, caixa alta, letras. Type A minúsculo, lista numerada, caixa baixa. Type I maiúsculo, lista ordenada, caixa alta, romanos. Type igual a I minúsculo, lista numerada, caixa baixa, romanos. Aqui eu tenho atributos listas não ordenada. Nós podemos utilizar o tipo Q. O tipo disc, marca como ponto. Tipo circle, marca como circuito. Tipo square, marca como quadrado. E type none, remove a marcação, tá? Também temos esses tipos aqui, perfeito?